Fala pessoal, vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje, porque o material que a gente tem em mãos é simplesmente fascinante. É o tipo de conteúdo que promete dar um verdadeiro nó na nossa cabeça e desafiar completamente a forma como a gente estrutura a nossa própria realidade. Pensa bem, a humanidade moderna é absolutamente obcecada por relógios, calendários e métricas, não é verdade? A gente divide a vida inteira em segundos, dias e anos. Mas o texto que vamos destrinchar hoje, intitulado A Cronologia da Fé, o tempo de Deus entre a palavra e a eternidade, traz um conceito radicalmente diferente. Ele coloca o tempo eterno de Deus batendo de frente com essa nossa mania de medir tudo numa linha reta. É uma jornada incrível que mistura uma teologia antiquíssima com ideias que são surpreendentemente modernas. Então vamos logo entender isso. Dá uma olhada nesse contraste gritante. Do lado esquerdo, a gente tem a nossa realidade padrão, o relógio dos homens. Para nós, o tempo é uma linha contínua e implacável. O passado fica para trás e já era, o presente dura só um piscar de olhos e o futuro é um grande talvez. Mas do lado direito, o texto bíblico nos apresenta o silêncio de Deus. E aqui o jogo muda totalmente. Nessa dimensão, o tempo não é uma fila de eventos esperando a vez de acontecer, mas sim uma revelação contínua. O Criador não está lá preso no tic-tac dos séculos, esperando as coisas rolarem. A eternidade dele sustenta tudo ao mesmo tempo, aquilo que para nós parece estar separado por eras gigantescas. E isso nos leva à primeira parte da nossa análise: o tempo humano e divino, trazendo aqui uma metáfora quântica bem interessante. Olha que sacada genial do autor. Para desmontar essa nossa visão engessada de que a história é só uma máquina fria de causas e efeitos, ele pega emprestado um termo da física contemporânea: a superposição. Na física quântica, isso é quando algo existe em vários estados ao mesmo tempo até que alguém vá lá e observe. E o que é mais surpreendente aqui, o autor usa isso para definir a própria fé. A fé não é só um pensamento positivo ou acreditar no impossível. É literalmente a capacidade de sustentar ao mesmo tempo duas realidades que parecem não ter nada a ver uma com a outra, o invisível e o visível. E a gente sustenta isso até que a palavra divina faça essa possibilidade colapsar e virar história real. É uma redefinição absoluta e poderosa do que significa crer. Bom, avançando para a nossa segunda sessão, o eco da primeira luz, olhando para antes de o tempo sequer existir. E para ilustrar bem essa ideia, o material nos convida a entrar na narrativa do Gênesis de um jeito diferente. A sugestão é a seguinte: pare de olhar para a criação do universo como um evento isolado que ficou preso lá no passado cronológico e comece a ver isso como uma vibração contínua. É como colocar dois espelhos de frente um para o outro. De um lado, a gente tem o Gênesis dizendo, haja luz. Do outro, o Evangelho de João dizendo, no princípio era o Verbo. A criação não foi uma explosão aleatória e caótica. Ela nasceu de uma linguagem, de uma intenção divina. Isso significa que o primeiro haja luz e o mistério de Cristo são parte do mesmíssimo fôlego de Deus, refletindo um ao outro através dos milênios. E é exatamente por causa desse espelhamento que a gente esbarra nesta frase de enorme impacto: a criação ainda está acontecendo. A história humana não é só um monte de dias aleatórios se empilhando no calendário. Não mesmo. Cada nascer do sol é um eco direto daquele primeiríssimo decreto divino. Quando a gente lê o texto sobre essa lente, cai a ficha de que o nosso tempo é, na verdade, a manifestação aos pouquinhos de uma realidade que já é eterna. Vamos em frente para a seção 3, a física invisível da promessa e o famoso paradoxo de Abraão. Agora, como é que essa tal fé quântica funciona na prática? No dia a dia de pessoas que, como nós, têm prazo de validade. A história de Abraão ilustra isso perfeitamente. Na coluna A, temos o plano natural. E convenhamos, as coisas não parecem boas. Um corpo envelhecido, esterilidade total, circunstâncias impossíveis. Pelas leis da biologia e do relógio, a promessa falhou feio. Mas na coluna B, temos o plano espiritual. Ali, a descendência incontável e a promessa divina já existem de forma plena, antes mesmo de qualquer prova física. A fé de Abraão segurou a barra dessa realidade espiritual invisível até ela finalmente colapsar dentro do nosso plano natural e histórico. E sustentar essas realidades cria uns ecos impressionantes pela história toda. Reparem nessas duas montanhas. Do lado esquerdo, a gente tem o Monte Moriá, aquele momento dramático em que Isaac é poupado e um cordeiro aparece preso pelos chifres. E do lado direito, séculos depois, o Gólgota, onde o filho é sacrificado na cruz. A montanha de Abraão e a montanha de Cristo são essencialmente a mesmíssima imagem, só que refletida no espelho do tempo. A cruz de Jerusalém estava o tempo todo lá, silenciosamente escondida naquele sacrifício interrompido no Moriá. É de arrepiar. O que nos traz a seção 4, profetas e a não linearidade, ou o desafio de viver em dois mundos.
Toda essa interligação profunda muda completamente a forma como a gente deve ler as Escrituras. Olha só que alerta fundamental o material nos dá. Esqueça a ideia de que os profetas bíblicos eram meros adivinhos com uma bola de cristal tentando prever o amanhã. Na verdade, eles eram pessoas com os corações habitando em dois mundos simultaneamente, o presente humano, cheio de limitações, e a eternidade divina. Dá uma olhada nessa linha do tempo irônica, onde a seta do futuro aponta para trás. O ponto 1 é o evento do Messias, que na nossa régua humana ainda ia demorar séculos para acontecer. Mas o ponto 2 é o profeta Isaías, lá atrás no passado, testemunhando esse evento lá da frente como se fosse uma memória, como se ele já tivesse presenciado a cena. Ele não está imaginando, ele encostou no invisível e está relatando o que já existe na eternidade. E a maior prova disso está na gramática do texto, que é fascinante. Isaías diz com todas as letras, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele usa o passado. Ele narra no passado um evento que, para a história humana, estava num futuro muito distante. Isso evidencia o peso, a dor e a urgência de quem está participando ativamente de uma realidade que, para o Criador, já está consumada e completa. E assim chegamos à nossa última sessão, o grande clímax. Cristo, o colapso do eterno e a convergência de tudo isso. Pensem comigo. Toda essa tensão acumulada na narrativa bíblica, toda essa energia e não linearidade que ficaram suspensas no ar, exigiam um ponto de resolução, não é? O palco estava armado para o momento em que o Logos cruzaria a fronteira final e entraria na matéria física. É como se a escritura inteira estivesse dispersa num grande quebra-cabeça de símbolos espalhados pelos séculos. O Cordeiro da Páscoa, o sacrifício de Abraão, o sangue da aliança, a arquitetura do templo, o clamor dos profetas, o mar se abrindo no Êxodo. De repente, como se fossem atraídos por um ímã gigante, todos esses elementos independentes convergem rapidamente e colapsam num único ponto no tempo e no espaço, o Calvário. É o exato instante onde o invisível ganha rosto, corpo e pulsação. O resultado dessa colisão toda é algo ao mesmo tempo brutal e belíssimo, e o texto resume tudo nesta frase: a eternidade começou dentro do tempo. O que a gente entende aqui é que a passagem de Cristo pela Terra não foi só mais um evento histórico que ficou no passado. Foi uma reestruturação completa da nossa linha do tempo. Depois da ressurreição, essas ideias rígidas de ontem, hoje e amanhã perderam a sua força de ditadura. O passado, o presente e o futuro passam agora a orbitar para todo o sempre ao redor do túmulo vazio. Isso tudo nos deixa com um pensamento final muito provocativo. A análise encerra com um convite para a gente contemplar as coisas com mais calma, tentando escutar aquele silêncio que existe entre um segundo e outro no relógio. A verdadeira fé, no fim das contas, não é tentar fugir desesperadamente da nossa época ou escapar do tempo. Fica então a grande reflexão. Será que a gente consegue aprender a enxergar a eternidade que está operando agora mesmo, de forma silenciosa, dentro de cada minutinho do nosso dia? É uma mudança de perspectiva gigante e que com certeza vale a pena a gente carregar. Muito obrigado por acompanharem essa imersão de hoje e lembrem-se de continuar prestando atenção naquilo que os ponteiros do relógio simplesmente não conseguem medir. Até a próxima!